Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Então, mais uma vez aqui no canal, né, para a gente dar prosseguimento a esse curso de emagrecimento definitivo. Esta é a quarta aula sobre esse tema, né? E a gente vai finalizar o curso hoje, tá certo? Mais o curso básico, né? Tudo que você precisa para entender sobre a dieta low carb vai estar nessas quatro aulas, tá certo? E você, a partir dessas quatro aulas, você tem uma base que possa entender tudo sobre a dieta low carb, né? Então, por isso que hoje eu estou finalizando esse curso com esta última aula, tá certo? Sobre a dieta low carb e como você deve fazer depois que você atingir o peso ideal, ok? Então, mas de qualquer maneira, como eu estou dizendo, né? Estou dizendo para vocês que o curso termina hoje, mas a gente vai continuar, né? Com o mesmo tema e outros temas que eu vou publicar posteriormente, tá certo? Sobre mais detalhes da dieta low carb, né? Vários outros detalhes que tem que ser falado, embora tudo esteja resumido nesse mini curso, né? Que é um curso básico, tá tudo resumido aí, né? Para você entender toda a low carb e aplicá-la na prática, basta essas quatro aulas, né? E aquela sobre o adoçante, né? Tá certo? Você tendo em mãos esses dados, né? Dessas aulas que publiquei aqui, você com toda certeza você pode aplicar isso na prática e com certeza você vai adquirir o seu peso que você tanto quer, né? Que é o peso ideal, que é o peso que você deseja ter, né? Então, tudo que eu publiquei aqui até agora é suficiente, com toda certeza, para você adquirir esse peso tão sonhado, tá bom? Agora, uma vez chegando o peso ideal, aí o que é que você tem que fazer, né? Então, este é o objetivo da aula de hoje, explicar como é que você tem que fazer depois que atingir o seu peso ideal, tá bom? Eu também queria falar sobre o e-book, né, que a gente está fazendo, tá bom? O e-book vai sair sim, a gente vai publicar e vai falar aqui na hora que ele estiver pronto, tá certo? Para quem quiser adquirir um material que possa ser impresso desse curso, tá bom? Ele vai ter todo o conteúdo do curso, dessas quatro aulas, mais a aula sobre adoçante, né? E alguma coisa mais, né? Como bônus, né? Para incentivar a quem quiser ter um material físico, adquirir o e-book, tá certo? Mas ele não vai custar caro, ele vai custar muito barato, tá certo? Um preço simbólico, né? Só para ajudar mesmo a pagar a pessoa que vai fazer o e-book e também, quem sabe, né, se der alguma coisa a mais, a gente melhorar o canal, né? Tá bom? Então esse é o objetivo do e-book, tá bom? Então, os links também estão aí na descrição desse vídeo, tá certo? Os links das aulas anteriores, né? Porque isso aqui é uma sequência. Então, essa aula, para você entender, essa última aula, você vai ter que estudar as aulas anteriores, embora eu fale alguma coisa das aulas anteriores aqui também, né? Então, vamos ver aqui. Pois bem, então, hoje é sobre a quinta fase da low carb, né? Que na verdade não é uma fase, né? Que a fase da low carb mesmo, a última que a gente falou foi sobre a fase, como é que se diz, propriamente dita da low carb, é a terceira fase, né? A quarta fase eu falei sobre a aceleração do metabolismo para quem chegou ao peso platô, né? Quer dizer que você não consegue mais reduzir o peso. Quem chegou ao platô, aí você aplica as técnicas de aceleração do metabolismo. E hoje é sobre a manutenção do peso ideal, né? Você chegou no peso ideal e quer manter ele, né? E o ideal é que mantenha mesmo, né? Tá certo? Tem duas maneiras de você lidar com essa situação, né? Ou você continua com a low carb pelo resto da vida, algumas pessoas desejam manter isso, né, como estilo de vida e adotam a low carb pelo resto da vida, é bom, né? Uma coisa saudável, né? E tem pessoas que, se continuar com a low carb, ela continua a perder peso, né? Então, como fazer nesse caso, né? A pessoa está na low carb, atingiu o peso ideal, e se continuar na low carb, ela continua a perder peso. Ou então quer manter simplesmente o peso ideal, né?
Então, como é que você deve voltar, né? Então, você deve voltar gradativamente, né, a comer os alimentos que não estão dentro da low carb, né, que são os alimentos que têm um médio índice glicêmico. Então, você começa por eles, tá certo? Você, por exemplo, está na low carb, né? Está na low carb propriamente dita, que só tem alimentos de baixo índice glicêmico. Esses alimentos que apenas emagrecem, né? Então, você chegou ao peso ideal e quer ficar com esse peso, não quer baixar mais, né? Então, você pode introduzir lentamente os alimentos de médio índice glicêmico, tá bom? Aí depois você pode passar para os de alto índice glicêmico com inserção de alguns. Eu vou falar aqui depois uma pequena lista, né, dos de alto índice glicêmico e os de médio índice glicêmico, tá certo? Então, chegou o peso ideal, passa por de médio índice glicêmico. Depois você introduz os de alto índice glicêmico com inserção de alguns, entendeu? O ideal para quem está no peso ideal e vai passar a comer alimentos que atrapalham o emagrecimento, que é o de médio índice glicêmico, é se pesar toda semana, né? Ver como é que está o seu peso, medir a sua cintura abdominal, né? Para saber se não está aumentando, né? Qualquer coisa, você volta de novo para o low carb, propriamente dita, que só tem alimentos de baixo índice glicêmico, que só emagrecem, né? Então tem que vigiar o peso toda semana e a cintura abdominal, ok? Eu fiz aqui uma lista de alimentos conforme o índice glicêmico. Qualquer dúvida sobre o índice glicêmico dos alimentos, você pode consultar uma tabela de índice glicêmico dos alimentos para saber qual é o que tem alto índice glicêmico, qual é o que tem médio e qual é o que tem baixo índice glicêmico, né? Tá certo? Tem que ter cuidado porque algumas tabelas estão erradas, né? Eu vi hoje, eu até peguei alguns aqui, né, para divulgar para vocês, que alguns deles nessa tabela estavam errados, né, com relação ao índice glicêmico. Mas eu vou falar umas aqui que você pode ter confiança que é o correto, tá bom? Então, os alimentos de alto índice glicêmico, como o trigo em todas as suas formas e o açúcar em todas as suas formas, tem que ler o rótulo dos alimentos para saber se nos ingredientes não tem trigo, né, ou açúcar. Esses você tem que evitar em qualquer fase, certo? Você não deve adicionar esses alimentos, mesmo porque eles são inflamatórios, né? Os alimentos inflamatórios, que estão também aí, né, que eu falei na primeira aula do curso, esses alimentos inflamatórios, o trigo em todas as suas formas, o açúcar em todas as suas formas, esse tem que ser evitado, se possível, para sempre, né? Não é bom comer, tá bom? Em nenhuma das fases, nem retorno à normalidade, vamos dizer assim. Mas você pode usar alguns alimentos de alto índice glicêmico, com certeza, depois que você introduzir primeiro os de médio índice glicêmico. Então, atingir o peso ideal, passa por os de médio índice glicêmico aos poucos. Depois você retorna aos de alto índice glicêmico. Quais são os que você pode incluir? Né? Os de médio índice glicêmico. Vamos começar pelos médio índice glicêmico. Né? Você chegou ao peso ideal, aí você pode introduzir aos poucos cenoura e beterraba cruas em pedaços, ou então raladas. Cenouras cruas, beterrabas cruas em pedaços ou raladas. Feijão, grão de bico, lentilha, tá certo? Também são de médio índice glicêmico. Você pode começar a introduzir eles depois que atingir o peso ideal. O arroz integral, aveia em flocos grossos, batata doce, inhame, macaxeira, cará, são todos de médio índice glicêmico. Portanto, atingir o peso ideal, não quer mais ficar na low carb propriamente dita, você pode incluir esses alimentos aos poucos. Depois que atingiu, que incluiu os de médio índice glicêmico, você pode introduzir os de alto índice glicêmico aos poucos também, né? Então, quais são eles? Arroz branco, batata inglesa, farinhas não low carbs, como farinha de mandioca, farinha de milho, né? Farinha de rosca, cenoura ou beterraba cozida, essas duas também são de alto índice glicêmico, tá certo? Tanto a cenoura como a beterraba cozida.
são de alto índice glicêmico. Abóbora ou girimum também é de alto índice glicêmico. Banana madura, laranja, o suco principalmente, e a uva, né? Então esses alimentos aí que eu falei agora são todos de alto índice glicêmico, deve ser introduzido só depois que introduzir os de médio índice glicêmico, ok? Então evitar a todo custo em qualquer nível da dieta, mesmo que você atingir o peso ideal, os alimentos trigo em todas as suas formas e açúcar em todas as suas formas, né? Então esses aí são os alimentos inflamatórios, tá certo? Você não pode usar em hipótese alguma, né? O ideal seria evitar totalmente e para sempre. Tá bom, pessoal? Então é isso. Pois bem, então falei dos alimentos de médio índice glicêmico, você começa por eles. Falei dos os de alto índice glicêmico, que você depois dos médios você já pode introduzir também na sua dieta, constantemente vigiando o peso, a cintura abdominal, para saber se não aumenta. Se aumentar, você volta novamente para a dieta low carb propriamente dita, que só tem alimentos de baixo índice glicêmico, que portanto emagrecem, né? Então, como é que você deve fazer a compulsão por doce? Como é que você deve fazer no caso de compulsão por doce, né? Então, existem vários modos, várias técnicas, né? Várias maneiras de você acabar com a compulsão por doce, né? Então, geralmente a pessoa às vezes não faz a dieta low carb ou não faz qualquer dieta, né, direito para emagrecer, por causa dessa compulsão por doce, né? É um problema psicológico, às vezes precisa até mesmo de um psicólogo para ajudar, né? Mas às vezes é também uma deficiência de mineral, né? Como o cromo. O cromo, você estando com deficiência de cromo, você adquire a compulsão por doce. Então existe um suplemento, né, que você pode usar para combater essa compulsão por doce. E geralmente ela é causada por deficiência de cromo. E o nome desse suplemento é picolinato de cromo. Você pode encontrar em qualquer farmácia ou loja de produtos naturais. Picolinato de cromo, na dose de 100 a 200 microgramas por dia. Essa é a dose segura. Você pode usar. Os únicos casos que não pode usar a dose, essa que eu chamo de segura, são pessoas com doenças hepáticas, doenças renais, pessoas que têm uma ureia elevada no sangue ou creatinina elevada no sangue. Então, essas 4 tipos de pessoas não pode usar, né, o cromo nessa forma, tá certo? Então, picolinato de cromo na dose de 100 a 200 microgramas por dia, microgramas, não é miligrama, microgramas. Então é uma dose segura, você pode usar até pelo resto da vida, que não tem problema. Lembrando que essa dosagem é uma dosagem para adultos, tá certo, pessoal? E existem 3 tipos de alimentos que também, se você não quiser o suplemento picolinato de cromo, você pode usar para combater a compulsão por doce, tá bom? A levedura de cerveja também é uma opção de combate à compulsão por doce. Se você não quiser o picolinato de cromo, você pode usar também a levedura de cerveja no lugar dele, tá certo? Existem também outros suplementos que são importantes para evitar a compulsão por doce, né? É o magnésio, tá certo? Magnésio. Também o 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, também é outro tipo de suplemento que também ajuda porque combate a ansiedade, né? A depressão. O 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, tá certo? O magnésio, né? E também tem outro que é a L-tianina, tá certo? Deixa eu ver se tem mais outro. São só esses 4, né? Então, o picolinato de cromo, 5-HTP, a L-tianina e o magnésio, tá certo? Se você não quiser usar nenhum desses, o principal é o picolinato de cromo, né? Não pode deixar de usar o picolinato de cromo, é o principal suplemento para combater a compulsão por doce, tá certo?
Você pode associar o picolinato de cromo com a vitamina C e vai aumentar o seu poder de absorção a nível intestinal. Chás contendo cafeína tem que evitar. Todos os chás que tem cafeína tem que evitar em caso de compulsão por doce. Café, chá mate, chá preto. E os chás calmantes devem ser usados em caso de compulsão por doce. Camomila, cidreira, erva doce, tá certo? E existem 3 alimentos que você pode usar também para combater a compulsão por doce. É o coco, tanto seco quanto verde, a polpa do coco, tá certo? Existe também a pasta de amendoim, você pode comer uma colher de sopa, também no caso de você sentir vontade de comer doce. Acabou de cair aqui o negócio, por isso que eu ouvi esse barulho. Então, pasta de amendoim é outra opção, tá certo? E também as receitas feitas com doces low carbs, tá bom? As receitas feitas com doces low carbs e adoçantes naturais também pode ser utilizado para combater a compulsão por doce, né? Então você usa as amêndoas, né, as oleaginosas, as farinhas low carbs para fazer bolos, pudins, sorvetes, picolés, tudo com adoçantes naturais também são opções para você combater a compulsão por doce. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, perguntem nos comentários que eu esclareço, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá bom? E meu nome, para quem ainda não sabe, é Elias Viana, nutricionista. Tá ok? Então era isso que eu tinha para falar hoje. E até a próxima, pessoal. Tchau!